Eu era um menino. Eu tinha 25 anos, mas eu era um menino sonhador que acreditava que não existia maldade e que o mundo era apenas lindo. Tudo começou em setembro de 2009, quando um amigo que mora na Suíça há muito tempo, em Genebra, me ligou dizendo que tinha uma proposta para me fazer de um casamento. E esse casamento era com uma pessoa que estava desesperada, procurando alguém para poder ajudar de certa forma e que também ajudasse ele de alguma maneira. Maneira essa que não foi revelada, mas que era para poder se servir de doméstico, lavar, passar, cozinhar e ainda ser um escravo sexual. Essa é a realidade de muitos brasileiros que saem daqui acreditando que vão vencer na vida e que a vida vai mudar. A ambição faz com que as pessoas se motivem e desconheçam qual é a realidade de fato quando chega do outro lado do mundo e de repente você se depara com uma situação de impotência porque você não fala o idioma, você não está com seus familiares, você não se sente apoiado e automaticamente você se sente condicionado a fazer tudo, absolutamente tudo que você não queira. O costume do meu amigo é vir passar férias em Salvador. Então, todas as vezes que ele chegava, eu dizia que queria voltar com ele, mas não tinha programação nenhuma, era apenas uma coisa fantasiosa. Eis que um certo dia ele me liga dizendo que tinha essa proposta e automaticamente eu aceitei porque o meu intuito era de libertação, de crescimento financeiro e de poder explorar um mundo desconhecido. A minha família foi contra, até porque eles imaginavam que por algum momento eu queria sair do Brasil para ter uma liberdade sexual diante da minha condição. E não era isso. Não era isso de forma alguma. Eu só queria dinheiro para poder transformar minha vida e proporcioná-los uma vida mais tranquila. Em dezembro de 2009, meu amigo chegou para curtir as férias e me disse que estava tudo organizado para que eu pudesse ir com ele em fevereiro de 2010. Eu não tinha dinheiro nenhum na mão e quando eu estava saindo de casa, na hora da despedida, o meu tio me deu R$ 100 e a esposa dele me deu R$ 50 para eu poder lanchar no aeroporto. Então, com R$ 150, um passaporte na mão, um cartão de crédito adicional do meu amigo e meu nome bloqueado, e €1.000 foram as ferramentas que me fizeram entrar na Suíça, fazendo a conexão em Lisboa, saindo de Salvador no ápice do verão e chegando em Genebra no ápice do inverno, onde 2 dias depois a minha boca partiu diante 6 graus que estava fazendo de tanto frio e tanta neve. Como tudo na vida, o novo é muito gostoso. Cada passo que eu dava era descoberta, cada nova vivência era uma experiência e estava tudo lindo mesmo com aquela neve que não parava de cair de forma alguma e o frio batia assim no osso. Mas ainda assim a felicidade reinava porque eu estava em um novo mundo. Eis que chegou o dia do encontro com o dito cujo e quando ele entrou no local que a gente tinha combinado, que meu amigo deu boa tarde a ele, eu parei e fiz: "É esse?" E sorrindo, meu amigo respondeu: "Sim, é ele que você vai casar." Eu estava de frente a um homem que na época tinha 52 anos, mas a sua aparência revelava o triplo da sua idade. Extremamente fedido, maltrapilho, desdentado, magro, aparência super velha, mas que a proposta era porque era um homem rico. Rico sim, porque ele era um homem extremamente solitário, não gastava, não saía, sem amizade, sem família, mas que morava numa casa com 9 quartos, um jardim com 40 tipos de plantas frutíferas, adega, lareira, objetos em prata, mas que lá no fundo, era extremamente pobre de espírito. E aí eu olhei para meu amigo e disse: "Não, não vou casar de forma alguma." Ele simplesmente olhou para meu amigo e falou: "Je n'ai pas un mécuit, soit trop gros." Eu digo: "Como é?" Ele disse: "O quê?" Aí meu amigo: "Ele disse que não gostou de você, que você é muito gordo." Eu digo: "Bacana, aqui mesmo a gente já para." E aí meu amigo disse: "Olha, você vai ter que voltar para o Brasil, já que você não quer casar com ele." Quando qualquer pessoa decide morar fora do país, ela tem que ter a passagem de retorno. Porque quando ela se apresenta lá na alfândega, ela está mostrando que ela vai voltar porque ela está apenas curtindo férias. Só que óbvio que ela não volta e perde essa passagem. Todo estrangeiro tem, dentro da Europa, 90 dias para poder turistar. Então a minha passagem foi apenas de 30 dias porque eu disse: "Não, eu quero que eles entendam que realmente eu vou ficar muito pouco tempo."
E aí meu amigo disse, quando chegar o dia da sua viagem, você retorna para o Brasil e tá tudo ok. Eu disse, tá bom, fechado. E fiquei na casa dele. Meu amigo, ele é casado e eles dois para mim eram uma espécie de pais. O companheiro dele era como se fosse a mãe, mas ele fez o real papel de um pai. Então, assim, tudo que eu precisava, eu tinha. Principalmente o mais importante, que era um teto, a dormida e a alimentação. Isso nunca me faltou. E meus amigos ficaram comigo durante 10 meses, se arriscando, porque querendo ou não, abrigar um clandestino é crime. E eles foram tentando de todas as maneiras me ajudar para que eu desenvolvesse, para que eu crescesse, mas a Suíça me apertava muito. E nesse aperto eu não conseguia emprego de forma alguma. Nas tentativas de arrumar emprego, meu amigo me apresentava os amigos deles, que me ajudaram muito, muito de verdade. E eles inventavam coisas para que eu conseguisse ganhar uma grana, mas não era o suficiente para poder cobrir os gastos que eu tinha mensais. Automaticamente eu era o empregado doméstico dos meus amigos, porque era a maneira que eu compensava todos os gastos que eles tinham comigo. Inclusive gastos de restaurantes, gastos de viagens, gastos de passeios. E eu tinha que compensar de alguma maneira, afinal de contas eu não estava lá gratuitamente, eu não estava lá porque foi um convite eterno a mim. Eu estava lá porque eu queria crescer financeiramente, mas que infelizmente o casamento não deu certo. E aí eu tinha que voltar para minha casa e eles me acolheram de alguma maneira. Sendo assim, uma certa feita, este cidadão reaparece e aí diz que eu estava muito bonito e que queria me dar uma chance, até porque ele sabia que eu precisava de emprego a qualquer custo. Ele era jardineiro, então ele sempre tinha trabalho a fazer. Comecei a acompanhá-lo, mas não deu certo porque ele me explorava do começo ao fim do dia. Me pagava quando queria, não me dava lanche, ele levava chá de maçã com um pão que ele confeccionava em casa e achava que aquilo ali me alimentava para carregar em torno de 40 a 50 pedras ornamentais por dia. De repente, eis que quando eu me olhei no espelho, eu estava parecendo que era o irmão gêmeo dele. Só tinha cabeça, extremamente magro. E aí, que não deu certo, ele me fez proposta de morar na casa dele para poder cozinhar em fogão a lenha, passar roupa com ferro a carvão, não carregar celular, porque o celular ele gasta muita energia. Lembrando que a proposta inicial era de me dar um teto, estudo, me dar um carro para poder ficar à minha disposição. Mas quando chegou neste momento da negação, tudo foi por água abaixo. E quando ele resolveu me dar uma mão no trabalho, a exploração era tão alta que ele dizia: para que você quer carro se o meu carro tem 2 vagas? Uma hora você dirige, uma hora eu tô carona e vice-versa. Era quando todas as noites que eu chorava eu pensava por que eu estava passando por aquilo. Sendo que na minha casa eu tinha tudo que eu precisava, mas antes de ir para lá eu não valorizava. E aí que dentro desses 10 meses foi muita humilhação, foi muito sofrimento, muitos constrangimentos por conta do idioma, por conta da minha aparência. Existia um rótulo meio que imaginário de que eu era sempre o precisado, aquele que estava de favor. E isso me feria muito, muito, porque era o que eu mais pensava. Eu não preciso passar por isso. Mas ali não sei por que cargas d'água eu estava passando. A minha família não fazia a mínima ideia do que eu vivia. E quando eu ligava para casa, eles pediam muito que eu retornasse, mas eu ficava ainda resistente, acreditando que em algum momento a chave ia virar e uma porta ia se abrir e a minha realidade mudaria. Eis que dentro desses 10 meses na Suíça, sendo negado até para trabalhar como faxineiro, surgiu uma proposta de eu ir para a Itália. E aí eu agarrei essa proposta com todas as forças da minha vida, porque eu não queria mais ser um peso nas costas dos meus amigos. E não consegui desenvolver nenhum idioma, porque o meu casal de amigos era um brasileiro e um italiano, mas os dois falavam português. Então em casa era o português que reinava. Então dentro desse período, eu falando com alguns amigos aqui no Brasil, uma amiga falou que uma conhecida dela precisava de um ajudante para trabalhar com festas e evento, buffet, decoração. E ela morava lá em Milão. E aí ela precisava assim pra já, né, de uma pessoa. Foi quando eu contatei essa senhora e em setembro de 2010 eu saí da Suíça e fui para a Itália. Essa senhora me recebeu na estação de trem de Milão, era à noite, ela me levou para casa, me apresentou ao seu marido que é caminhoneiro. E aí quando foi no outro dia de manhã que eu acordei que dei bom dia, ela me respondeu em italiano. Aí eu sorri, mas eu não falo italiano. E ela disse: a partir de hoje, eu não falo português com você. A partir de hoje, tudo que for relacionado ao português, você vai abominar da sua vida.
Você só vai falar uma vez na semana com sua família e você não vai mais ouvir música, não vai assistir mais nada em português e não vai acessar a internet enquanto você não desenvolver o italiano. E nisso, em 15 dias, eu comecei a falar o italiano que as pessoas normalmente demoram 3 a 4 meses para poder desenvolver. A Suíça é um país lindo, conheci muitas cidades, Genebra em si é fenomenal, mas eu era muito limitado porque eu tinha medo de sair assim sem meu amigo e tinha a questão também da clandestinidade, né? Eu não podia colocar meu amigo em risco, como já falei anteriormente. Só que quando chegou na Itália, o clima é mais leve, o sistema italiano já é mais tranquilo, por mais que exista também essa perseguição com o estrangeiro, mas não era tão severo como era na Suíça. E aí que minha vida começou a andar e eu comecei a respirar e sentir que realmente vida existia. Não à toa, fiquei 4 anos na Itália. Começaram a chegar trabalhos para minha amiga e aí começamos a rodar as cidades lá na Itália. Eis que de repente consegui o contato de um amigo da família que morava lá em Roma há muito tempo. Falando com ele, ele disse: Olha, eu estou indo para o Brasil curtir férias e preciso de uma pessoa para poder me substituir aqui na empresa. Tem como você tirar minhas férias? Entrei de acordo com minha amiga, fui tirar as férias dele, passei um mês e aí fiquei 2 anos tirando férias dele até que a empresa resolveu me chamar para trabalhar. Mas eu tive que trabalhar no porão por um bom tempo porque eu não tinha documento e não podia ficar na frente da loja. É uma loja de uma grande marca que tem por toda a Itália. E por mais que eu fosse desenvolto, já estava fazendo vitrinismo, já estava fazendo, arrumando depósito, fazendo toda a decoração da loja, eu não podia ficar exposto. Afinal de contas, eu estava ali silêncio e sem documento. Eis que de repente eu conheci uma pessoa e este homem mudou a minha vida da água para o vinho também. Porque nos apaixonamos, começamos a nos relacionar e ele disse: Eu vou tentar conseguir o documento para você. Porque na época, o Papa Bento XVI não autorizava o casamento homoafetivo. Então tinha que ser documento de trabalho mesmo para poder desenvolver na Itália. Já na Suíça o casamento era super legalizado, então quando eu fui era para casar, justamente porque esse documento iria abrir portas. Eu vou estar falando de documentação em um próximo vídeo e vou estar deixando vocês mais inteirados a respeito disso. Esse meu companheiro entrou em contato com a amiga dele, fez uma proposta a ela aceitou a proposta e assim eu consegui o tão desejado e sonhado documento. Foi quando a empresa me efetivou e a partir daí a minha vida foi só alegria. Mas não, ainda faltava alguma coisa. E nessa desenvoltura profissional, meu chefe me fez a proposta de poder rodar as lojas da Itália, para poder fazer a vitrine e poder deixar todo o depósito arrumado. E isso eu tive o privilégio de conhecer as principais cidades italianas e conheço mais a Itália do que o Brasil, para vocês terem ideia. Tudo foi acontecendo, eis que de repente eu recebo uma mensagem em setembro de 2014 me informando que minha avó havia falecido. Observem como setembro é um mês de força, né, na minha vida. E aí eu entrei em contato com o meu chefe, me organizei direitinho com ele e com o meu companheiro. E quando foi no dia 25 de dezembro de 2014, eu vim aqui para minha casa de surpresa. E chegando aqui foi que eu percebi o que é que tanto me faltava pelo período que eu estava na Europa. O que me faltava era amor, gente. O que me faltava era amor. E eu saí de minha casa com uma ambição tão grande, porque eu achava que a vida só era o ter. E lá fora eu aprendi que a vida é o ser. Ao ver minha tia, ao ver meu avô, foi uma alegria tão grande, mas ao mesmo tempo a tristeza profunda, porque eu não estava vendo a minha avó. Tinha saído e tinha deixado ela aqui. No dia seguinte eu saí para resolver problemas administrativos e encontrando os amigos e as lágrimas. Não, eu não conseguia conter as lágrimas, de tanta alegria. Eu lembro nitidamente que teve um ano que no meu aniversário eu fui trabalhar e não recebi um parabéns, um abraço. Quando cheguei em casa à noite, fiz um jantarzinho que abri o Facebook e estava lá inúmeras mensagens. Cada coisa linda que meus amigos postaram. Até ligações durante o dia daqui do Brasil eu recebi. Em janeiro, meu aniversário, fui convidado para sair e quando chego no local tinha uma festa completa para mim, que os meus amigos prepararam. Fevereiro, carnaval, os ensaios de verão que eu sempre amei, né? Curti todos, porque eu tava sedento, precisando matar a saudade. E aí que chegou março, o momento de retornar, e eu entrei em contato com o meu chefe e com o meu companheiro e pedi que eles me dessem mais 2 meses. Eles concordaram, então meu retorno seria para maio. Eu sei que de maio foi pulando. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou dezembro, os dois me deram a cartada final. Ou você volta, ou você perde seu emprego, ou você perde o seu casamento. E aí eu disse, tá bom, eu perco tudo, não tem nenhum problema.
Porque aqui no Brasil, aqui na minha casa, aqui com os meus amigos, é que eu tenho tudo. Eu saí de minha casa na ambição do ter, mas a Europa me ensinou a ser. E é aqui que eu sou feliz. É aqui que eu tenho o que eu preciso, o que eu necessito. Não me falta nada. Tenho muito mais, por sinal. Não sou rico. Não tenho o dinheiro que eu tinha lá, porque lá também não saía. Lá eu também não tinha uma vida tão ativa como eu tenho aqui em Salvador. Então eu consegui economizar um pouco mais. Porém, para mim hoje isso não é importante. O importante é eu estar todos os dias ao lado da minha tia, acordando e recebendo o sorriso dela, dando um beijo nela. O importante é estar com os meus amigos, que eu sei que me amam de verdade. O importante é eu ter paz de espírito, que eu não tinha. Eu não tinha paz de espírito quando eu saía na rua, quando eu era clandestino, com medo da deportação. Eu não tinha paz de espírito diante de tanta humilhação. As pessoas não estavam nem aí, porque brasileiro não ajuda brasileiro na Europa. Raros, raros. Você não preenche uma mão da quantidade de amigos que realmente você encontra e consegue lhe ajudar, consegue lhe encaminhar. Eu fui sortudo, eu fui um contemplado, mas isso é muito raro. Eu tenho a felicidade de poder ser eu, independente de qualquer coisa. Então a grande lição que eu tirei de ir para a Europa foi justamente essa. Que o ter nunca, nunca vai superar o ser. É claro que a sorte de Chico não é de Francisco, mas se você está planejando sair do Brasil, organize-se um pouco mais, pense direitinho, estude a proposta, porque a gente não está do outro lado para saber se aquela proposta ela é válida mesmo ou não. Ninguém que quer pegar o passarinho faz cheat. Pense nisso. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre documentação, como foi que eu conquistei o meu documento. E será uma sequência de vídeos onde eu vou estar retratando toda a minha experiência, muitas situações cômicas que eu vivi. Esse vídeo específico eu resolvi fazer nessa espécie de depoimento, mais por desabafo, para matar a curiosidade de muitos e quem sabe alertar muitos outros. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva para poder ajudar o amigo de vocês a chegar à meta de 1000 inscritos. Se você conhece alguém que está pensando em sair do país, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, vai que ajude de alguma maneira. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer muito a você por ter me assistido até agora e fique atento nas notificações porque o próximo vídeo já vem logo em seguida.